Bom dia, boa tarde a todos que neste momento estará passando comigo aqui para nós fazermos uma lembrança das lições que estudamos. Domingo passado estivemos estudando aqui uma lição maravilhosa falando sobre a ascensão de Salomão e a construção do templo. Hoje nós estaremos falando sobre o reino dividido, Jeroboão e Roboão. É importante nós observarmos que o textuário da lição de domingo passado falou assim: e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa. 1 Reis, capítulo de número 8, verso de número 11. E essa lição, ela vai falar sobre o reino dividido, Jeroboão e Roboão. E o textuário diz que muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Está no livro de Provérbios, capítulo 19, verso 11, se eu não me engano. É interessante você observar que essa lição, falando da lição passada, que falou sobre a grandeza de Salomão, a riqueza de Salomão, todo o poderio de Salomão, essa lição de hoje vai falar uma tragédia, que é o quê? Um reino dividido. Um reino dividido, ele não subsiste. Um reino dividido, ele não cresce. O reino dividido, ele acaba. Nós vamos entender aqui que quando Salomão começou no seu apogeu, você vai ver que Salomão, ele começou bem. Salomão, ele começou glorificando a Deus. Eu acho muito bonita a oração de Salomão quando ele começa a orar a Deus pelos gentios, quando ele começa a orar a Deus pela a nação. Senhor, se caso a nação pecar, Senhor, ouve do céu e responde. Senhor, se caso acontecer isso, ouve dos céus e responde. Se caso acontecer aquilo outro, ouve dos céus e responde. A oração de Salomão é uma oração muito extensa, a maior oração, assim, no modo de falar, da Bíblia. Mas é uma oração muito bonita, muito linda. E Deus ouve a oração de Salomão. Salomão, ele pede a Deus sabedoria para governar, e Deus dá a ele. Sabemos dessa história, um reino de paz, uma dinastia monárquica muito grande, muito linda, de 40 anos de governo, um governo de paz. O próprio nome de Salomão significa paz. Você vai observar que o primeiro reino de Israel foi Saul. Saul estava indo atrás do jumento, caçando jegue, o jumento lá do seu pai lá, que tinha perdido. Aí daqui a pouco ele lembra que naquela cidade tinha um profeta, e ele vai na casa do profeta, o profeta fala: olha, já achou os animais. E Deus tem uma palavra para você. E começa a profetizar na vida de Saul, falando que Saul ia ser rei sobre Israel. Saul começou bem, mas no final foi mal. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Também governou durante 40 anos. Primeiro rei, Saul, governou 40 anos. Segundo rei, Davi, governou 40 anos. E o terceiro reinado, Salomão, também governou 40 anos. Só que agora nós chegamos nessa segunda lição, no final do reino de Salomão, divisão. Divisão entre Jeroboão e Roboão. É importante, e eu estava observando que Salomão teve o reino de paz. Quando ele morre, Deus estava indignado com Salomão. Por quê? Salomão, ele começou bem, adorando ao Deus verdadeiro, ao único Deus, ao Deus santo, ao nosso Deus todo-poderoso. Só que no final do seu reinado, por ele ter feito pacto, alianças com outras mulheres, outras pessoas, o que acontece? Ele começou a adorar outros deuses. E Deus, o nosso Deus, ele não dá a glória dele para outro. O que aconteceu? Ele chegou para Salomão e falou: Salomão, eu vou tirar do seu reino o poder do seu reino. Vou dar para outra pessoa. E por amor a Davi, não é por amor a você não. Por amor a Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele fala assim: por amor a Davi, o teu pai, eu vou reservar um que vai continuar a genealogia, que desses dois aqui, da tribo de Levi, de Benjamim, da tribo de Judá, que é a tribo de louvor, eu vou tirar um que vai fazer o quê?
que vai nascer Josias, que vai nascer todos eles até chegar a Jesus Cristo. Essa história é interessante nós observarmos que Jeroboão era chefe número 1 de Salomão, o homem de confiança de Salomão. Jeroboão era chefe de Salomão a ponto de ele construir a cidade de Milo. Ele que era o cara, era o homem de Salomão. Porém, Deus levanta inimigo dentro do seu reino. Nós estudamos na lição passada e aprendemos que o reino de Salomão foi um reino de paz durante 40 anos. Mas Deus levanta inimigo dentro do reino de Salomão. Que era quem? Jeroboão, o homem de confiança. Quanto isso não tem acontecido, irmãos, nos nossos dias, né? Pessoas estão lá no poder, na maior moral, daqui a pouco o seu líder se levanta contra ele, contra o seu chefe. Isso é o que mais acontece. Parece, irmãos, você lendo a palavra assim, nossa, mas é antiga, nossa, isso aconteceu lá no passado, mas a Bíblia ela é tão atual, ela está contando, é como se estivesse revelando, descortinando tudo para nós nessa manhã, nessa tarde. E aí você vai observar que Jeroboão, ele era um homem de confiança de Salomão. Só que agora, o que acontece? Ele levanta contra Salomão. Haddad, uma certa vez, Davi, quando Davi era rei, o que acontece? Joabe, que era chefe da tribo de Davi, homem de confiança de Davi, o que Joabe faz? Ele vai lá nos Edomitas e mata todos os homens. A Bíblia diz que ele ficou 6 meses lá matando todo mundo, matou todo mundo, todos os homens daquela cidade. Porque Davi ele era um homem sanguinário e Joabe não era brincadeira. Joabe ele era o homem de Davi. Do mesmo jeito que Jeroboão era o homem de confiança de Salomão, Joabe era o homem de confiança de Davi. E a Bíblia diz que Joabe ele entra na cidade de Edom e mata todos os edomitas, os homens, mata. E aí o que acontece? Haddad era uma criança, ele era um menino, um adolescente. O que ele faz? Ele desce para o Egito, vai para o Egito. Chegando no Egito, ele é acolhido na casa do rei do Egito. Lá ele termina a sua juventude, casa com a cunhada do rei, forma a sua família e fica no Egito. E Jeroboão era homem de confiança de Salomão. Só que um belo dia, Deus levanta inimigos, que era quem? Haddad representando a nação dos Edomitas, Rezon representando o grupo também, né? Porque tinha os grupos que foi expulso na época de Davi. E aí vem Salomão governando um governo de paz. Mas entre o governo de paz de Salomão, nesses 40 anos, o pai de Davi tinha as mãos sujas de sangue. E com isso, houve-se alguém com aquela revolta. Não tem aquelas pessoas que têm uma revolta, não. Passa anos e mais anos, mas aquilo nunca acaba da vida dele. Era assim, desse jeito com Haddad. Haddad se levantou contra Salomão, porque na época de Davi, Joabe foi lá e matou toda a família dele, matou que negócio todo. Então ele se revoltou passado 40 anos depois. A mesma coisa, Rezon. E aí depois chega quem? Jeroboão, que era o homem de confiança. Então você vê ali 3 inimigos, de uma nação, de um grupo e um no meio da família. Porque Jeroboão, ele fazia o grupo das 12 tribos. No reino de Salomão, que era as 12 tribos tudo unificado, após a separação, se separou entre irmãos. 10 tribos, que é chamado Reino do Norte, sob o comando de Jeroboão, e 2 tribos, que é chamado Reino do Sul, sob o comando de Roboão. Esse Roboão era filho de Salomão. Porém, Jeroboão não era filho. Jeroboão era o homem de confiança de Salomão. E o que acontece? Agora se divide o reino. Um reino que era governado por uma pessoa, que era unificado, que tinha paz, agora é dividido por 2 pessoas e 2 pessoas batendo de frente. A lição de hoje vai nos dar conselho e vai nos ensinar coisas maravilhosas. O porquê dessa confusão? Você vai observar que quando Jeroboão, uma certa vez ele sai da cidade dele e vai descendo, ele encontra pelo caminho um profeta, Aías. E esse profeta chega para ele e fala bem assim, olha, rasga suas vestes em 10 pedaços.
O profeta, ele rasga sua própria roupa em 10 pedaços e coloca na mão de Jeroboão e fala, tá aqui, ó, 10 pedaços de pano. Deus vai te dar na sua mão 10 tribos para você governar. Jeroboão observa aquela profecia e fala, olha, Deus está usando esse homem. Só que quando isso chega no ouvido de Salomão, Salomão se revolta com isso. Peraí, quem vai tomar meu lugar? Tem alguém para tomar meu lugar? Não, o que eu vou fazer? Eu vou matar esse camarada. A Bíblia diz que ele correu atrás de Jeroboão para matar Jeroboão. Tem muitas pessoas que Deus está usando, Deus está falando e ele não quer abrir mão, ele não quer aceitar, ele não aceita perder. E o que acontece? Salomão tenta matar Jeroboão de todo jeito. O que Jeroboão faz? Foge para o Egito. E fica lá no Egito. Ele fica no Egito até saber da notícia de que Joabe tinha morrido. Até saber da notícia que Salomão tinha morrido. Depois que Salomão tinha morrido, ele lembra da profecia. Eu lembro de que quando eu estava descendo uma cidade, no meio do caminho, Deus usou um profeta e falou que a tribo de Israel, as 12 tribos, ia dividir-se em 2 tribos. 10 tribos ia ficar no meu comando e 2 tribos ia ficar no comando de Roboão. O que acontece? Ele junta-se às suas 10 tribos e aí vai ao encontro de Roboão. Quando ele chega até Roboão, que era filho de Salomão, que estava governando no lugar de Salomão, reinando no lugar de Salomão, porque Salomão tinha morrido. Era um reino hereditário que passava de pai para filho. Vamos observar que ele chega numa boa. Jeroboão, ele chega pedindo para que Roboão tirasse aqueles impostos, as cargas pesadas, aquele serviço pesado que estava dando aquelas pessoas mais simples. E Jeroboão, como representante daquelas 10 tribos, que era a tribo de Israel, cuja capital era Samaria, ele chega para Roboão, que era o rei da época, que governava, que mandava no pedaço, e fala, Roboão, teu pai jogou muito pesado com nós. O teu pai jogou uma carga de imposto, de juros. Não estamos aguentando. Ameniza para nós. Vê o que você faz. Tira um pouco dos tributos para que nós possamos respirar. O seu vô, que é Davi, foi rico. Você, o Salomão, foi milionário, o homem mais rico da face da terra. Você não sabe o que é um sofrimento. Mas tem pessoas que não têm o que comer. Tem pessoas que estão nessa situação. Vê o que você faz aí para ajudar. Aí entra essa lição. O que acontece? Roboão manda Jeroboão voltar para sua casa e aguardar 3 dias. Nesse período de 3 dias, ele ia buscar conselhos. Porque naquela época, não é diferente nos dias de hoje, tem os conselheiros. O que é isso? Pessoas de alto poder, alto escalão, que não resolve sozinho. Porque o presidente ele não resolve sozinho, ele tem os seus conselheiros. Ele tem com quem desabafar, com quem conversar, com quem trocar uma ideia, os advogados, juízes, promotores, tem tudo. O presidente ele não governa sozinho, a mesma coisa o rei. O rei ele tinha os seus profetas, o rei ele tinha os seus conselheiros. Davi tinha os seus conselheiros, Salomão tinha os seus conselheiros, Roboão também tinha os seus conselheiros. E nesse momento que Roboão chega e fala para ele voltar, que dentro de 3 dias iria dar uma resposta para ele, o que acontece? Roboão, ele faz o certo. Ele chega nos anciões, as pessoas mais idosas, cabelo branco, pessoas vividas, pessoas de experiência, e fala, se eu fosse você, eu tirava realmente as cargas, diminuía, abria mão de alguma coisa. Você já está estruturado, você já está numa família estruturada, você já tem um nome na história. Por que não ajudar os mais pobres? Por que não facilitar? Porque tem pessoas que é orgulhoso, tem pessoas que só pensam em si.
que o mundo se exploda. O importante é ele só pensa nele, é egocêntrico. Tudo é ele. Roboão era desse jeito. E quando ele pediu conselho aos anciões, os anciões foi contra a ideia. Foi contra aquele argumento dele e falou, olha, se eu fosse você, Roboão, o conselho que eu te dou é o seguinte, tira as cargas, ajuda os pobres, que você vai ter sempre ele nas suas mãos. Uma palavra branda, irmãos, ela desvia o furor. Uma palavra branda, ela evita muita coisa. Agora, aquela palavra com ignorância, com rispidez, você está acendendo uma fogueira. Você pode destruir uma floresta, dependendo do que você responder. Porém, Roboão tinha ouvido a ideia dos anciões, agora ele vai de encontro. Os jovens, o da galera, da sua idade. Ele queria alguém que tivesse uma mente mais clara, mais aberta. E o que ele faz? Chega para esses jovens e pergunta, qual conselho vocês me dariam? Porque Jeroboão, ele está pedindo que eu tiro as cargas, os juros, os impostos de sobre o povo, porque o povo está assim, assim, assado. Os mais novos respondem para Jeroboão o seguinte, olha, fala para eles que do jeito que meu pai foi, eu vou ser pior. Se o dedo midinho do meu pai era grosso, o meu, eu comparo com a coxa do meu pai. Ou com a minha coxa. Se você está achando que o meu pai usou chicote com pedra na ponta, eu vou usar com escorpião. Eu vou ser muito pior. Eu não quero nem saber de nada. O cara chutou o balde, o cara não estava nem aí, ele estava preocupado com ele. O resto, nem estava aí. Era um homem orgulhoso, um homem que só pensava em si. A Bíblia diz que Roboão ele andou nos caminhos de seu pai, na idolatria, adorando outros deuses. E além disso, foi muito mais perverso. Ele jogou muito mais pesado, uma carga muito maior em cima daquele povo. Só que Roboão, quando ele vem, 3 dias depois que ele vem para buscar a resposta, Jeroboão ele vem buscar a resposta, que ele ouve a resposta da boca de Roboão falando que se o pai dele foi ruim, que ele ia ser 2 vezes pior, Jeroboão ele fica indignado com isso. Ele fica indignado com isso. Só que mesmo Jeroboão tendo 10 tribos e Roboão tendo 2 tribos, Roboão ele era tão orgulhoso que ele falou bem assim, eu vou invadir o reino do norte e vou tomar aquele povo. E quando ele parte para guerrear contra aquele povo, a Bíblia diz que ele juntou 185 mil homens. 185 mil homens de guerras. Homens destros de guerra. Homens treinados. E o que acontece? Quando ele vai pelo caminho, ele encontra um outro profeta. Olha só que bênção. E esse profeta, usado por Deus. Porque tem profetas que não é usado por Deus. Agora tem profetas que é usado por Deus. E quando ele é usado por Deus, nós sabemos. Então Roboão ele sai para lutar contra as 10 tribos. E quando ele encontra no meio do caminho o profeta Semaías, o profeta fala bem assim, ei, não pelejarás contra o teu irmão. Não lutarás contra ele, porque eu, o Senhor, que estou fazendo isso. Meu Deus, irmãos, Deus levantando inimigos do reino de Salomão lá contra Salomão. E Deus agora mostrando Roboão que ele que está no controle da situação. Não era ele se achar que era o rei, o dono da concada preta, não. Quem estava no controle era Deus. Essa lição nos ensina muita coisa, irmãos. Nos ensina muita coisa maravilhosa sobre a questão do conselho. Conselhos errados. Eu não quero dizer com isso, irmãos, a questão da idade. Ah, porque a lição está falando que ele pegou conselhos errados. Pegou sim, irmãos, mas nós vivemos debaixo de conselhos. Um exemplo, debaixo de escolhas. Hoje, se você for, eu vou para a igreja com essa roupa. Não, eu não quero ir com essa roupa, eu quero ir com outra. Quer dizer, você escolheu outra roupa. Eu não vou para a igreja, não, eu vou ficar em casa. Você escolheu ficar em casa. Nós vivemos debaixo de escolha. Nós vivemos debaixo de opiniões. Tem muitas coisas que vêm nos influenciar. Claro que influenciou a vida de Roboão. A sua galera, a sua idade, os seus amigos, claro que influenciou. A televisão está aí para nos influenciar, a internet está aí para nos influenciar, o pecado está aí para nos influenciar, mas a culpa, irmãos, a culpa é minha. A decisão quem tem que tomar sou eu. E Roboão, ele tomou a decisão errada, dar ouvidos
a pessoas que não tinham estrutura, a pessoa que não tinha conhecimento bíblico, a pessoas que não tinha base bíblica, a pessoa que não tinha histórico. E muitas das vezes, irmãos, o conselho mais fácil, mais bonito, não é o mais louvável. É por isso que Paulo fala, nem tudo me convém. Será que o que eu for fazer vai agradar o Espírito Santo? Será que convém eu fazer isso? Será que não vai me prejudicar, não? Será que se Roboão tivesse ouvido o conselho daqueles anciões e abrido mão de alguma coisa, de juro, alguma coisa assim, ele não continuaria um governo de paz? Mas não, ele preferiu jogar pesado. Não, se meu pai for ruim, eu vou ser péssimo. Eu quero quebrar com tudo. Não tá nem aí. O que eu aprendo com isso, irmãos? O reino se dividiu, Roboão tinha um avô que era poderoso, que era Davi. Tinha um pai que também era poderoso, que era Salomão. E agora ele estava no poder. O que ele faz? Mesmo assim, eu vou tomar o poder de Jeroboão. Eu vou tomar. Mas quando ele vai para tomar, Deus usa um profeta e fala assim, não entra, não peleja, não suba contra ele, porque é teu irmão. Briga dentro da família, briga dentro de irmãos, briga dentro de tribos. Irmãos, o que nós estamos vendo hoje é briga de igreja, briga de irmão, briga de contato, briga daquilo outro, briga para todo lado. Deus fala, olha, eu não quero que vocês briguem entre os seus irmãos. Aí você observa o quê? Jeroboão se localiza nos altos, no monte, em Samaria. Judá embaixo, capital Jerusalém. Só, irmãos, que Jeroboão, com as 10 tribos deles, ainda estava numa situação menos favorecida. Por quê? Porque ele estava nos altos, estava no monte. E Judá estava embaixo, em Jerusalém, onde estava o templo de adoração. Agora nós entramos na lição falando sobre a mente deturpada de Jeroboão. O que Jeroboão fez? Jeroboão, que era o líder daquelas 10 tribos do Reino do Norte, ele falou assim, eu vou fazer aqui 2 deuses, 2 bezerros, e vou colocar aqui nos altos, tanto em Betel, Peniel, tanto em Dan. Por quê? Para que evite do povo sair daqui e lá em Jerusalém adorar ao Deus. Irmãos, nós temos que ter cuidado com as facilidades. Tem pessoas que estão falando assim, para que ir na igreja todo dia? Sair daqui, essa distância toda, esse caminho todo para ir para a igreja? Vai fazer o que lá? Para que ir para a escola dominical? Para que ir para o culto doutrina? Para que ir para o culto à noite? Para que todo dia ir para a igreja? Para que ir adorar a Deus? Adora aqui dentro de casa. Não, aqui, a igreja aqui pertinho, adora aqui dentro de casa. Adora. Gente, nós temos que ter cuidado. O local de adoração, o templo de Deus. E ali, o altos. Só que Jeroboão, ele estava fazendo, sabe o quê? Confusão na mente daquele povo de Deus. O que ele fez? Ele colocou 2 bezerros em lugares estratégicos, tanto em Dan, local onde que Abraão passou, aquela estrada toda, e em Betel, onde que teve a luta de Jacó com o anjo do Senhor. Pontos estratégicos. E ele colocou 2 bezerros. Irmãos, nosso Deus não é bezerro. Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Mas ele colocou aquele bezerro de ouro ali e falou que era para o povo adorar. E falava ainda por cima que aquele bezerro que tirou o povo de Israel do Egito. E usava argumentos bíblicos dizendo que os nossos ancestrais, quer dizer, os nossos bisavôs, tataravô, adoraram o bezerro. Naquela época, onde que Moisés sobe ao monte, e quando ele fica lá 40 dias, que Arão faz um bezerro de ouro, ele começa a fazer de lembrança dessa época. E falando assim, olha, lá no passado, os vossos ancestrais adoraram o bezerro, então vocês também têm que adorar o bezerro. Irmãos, não é porque os nossos pais erraram que nós também temos que errar, não. Não é porque no tempo da ignorância, não, nós hoje temos a palavra de Deus revelada em nossos corações. E Jeroboão, ele trouxe uma confusão religiosa muito grande, um ecumenismo religioso muito grande, uma mistura de deuses pagãos com o nosso Deus verdadeiro. Ele trocou tudo que era sagrado, ofereceu sacrifícios errados. Ele ofereceu sacrifício, colocou pessoas que não eram capacitadas, porque era somente da tribo de Levi, e ele levantou sacerdote por conta própria.
É como se falasse bem assim, eu vou sair dessa igreja, vou ser pastor, vou montar uma igreja, eu vou escolher os meus obreiros, eu coloco quem eu quero, quem eu posso. Não é assim que funcionam as coisas. Tem pessoas que é chamado, tem pessoas que é vocacionados, tem pessoas que é votado. Ser pastor, nós estudamos na lição passada aí. O que é ser pastor, o que é ser evangelista, o que é ser presbíteros. Ah, mas eu vou sair dessa congregação porque ninguém está me vendo. Eu vou para outra lá porque chega lá, com 6 meses eu sou pastor. Eu sou presbítero. Não, não. Nós temos que ter cuidado com essas facilidades, com essas portas. Jeroboão fez isso. Fez templos de adoração a deuses, queimou o incenso, que não era para ele fazer isso, chamou o sacerdote, que ele não tinha capacidade de fazer isso. Quem era para ter feito isso era da tribo de Levi, cada tribo de Judá, cá embaixo. Ele fez, ofereceu sacrifício, e na hora que ele estava oferecendo sacrifício, chega um profeta do Senhor e fala assim, ó, altar, altar, conserta-te. E aí Deus fala que ia levantar um, com o nome de Josias, que isso é caso para outra lição, lição de número 3, que ia restaurar aquele altar e que ia queimar os ossos daqueles homens que estavam oferecendo ali incenso ao Deus que não era verdadeiro. Meu Deus, não devemos brincar com as coisas de Deus. Não devemos brincar no altar de Deus. Não devemos oferecer qualquer coisa para o altar de Deus, não. Temos que ter cuidado. Tribo de Levi, tribo de Judá, tribo de Benjamim. Judá significa louvor, tribo de louvor. Judá é 2. Jeroboão é 10. Ah, mas eu vou pela maioria, eu vou para lá porque lá tem mais gente. Ó, Jeroboão tinha 10. Mas aqueles 10, aquelas 10 tribos, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Levantou o ecumenismo, levantou a falsa adoração, levantou sacerdote por conta própria, levantou ali templos totalmente distorpados da verdade, adorar imagem, adorar escultura, adorar bezerro, adorar coisas que não agradam a Deus. Jeroboão fez tudo isso nos altos e Roboão queria invadir, queria impedir. Deus cancela aquela guerra. E quando ele quebra a guerra, Roboão, ele continua nos mesmos pecados de idolatria de seu pai. O erro de Roboão foi dar ouvido a pessoas que não tinham credibilidade. A Bíblia diz que a multidão de conselhos, ela apazigua, ela traz paz, ela traz coisas boas para você. E também salmista Davi, ele deixa registrado no Salmo de número 1, bem-aventurado é o varão, feliz será. É o varão que não anda segundo conselhos de ímpios. E nem anda segundo a conselhos de ímpios. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Qual tem sido o meu prazer? Qual é a roda que eu estou sentado? Será que é de louvor? De pregador? De estudante da palavra? Ou será que essa roda é de escarnecedores? Daquelas pessoas que fazem piada com o Espírito Santo, piada com a igreja, que fica abusando, trazendo escândalo, debochando. A Bíblia nos deixa bem claro, bem-aventurado, feliz será o homem, o jovem, a criança, o adolescente que medita na lei do Senhor e anda nos teus caminhos. Roboão, ele errou porque aceitou o convite, aceitou a opinião dos mais novos, a opinião daqueles que não tinham estrutura. Mas o erro estava nele. O erro estava nele. Ele tinha um histórico, porque ele via que Davi pedia conselho, o Davi, seu avô, pedia conselhos pessoas capacitadas, pessoas anciãs. Salomão, a mesma coisa. E agora ele quebra a regra, chuta o balde. Não, eu vou seguir o conselho dos mais novos. Então, quer dizer, é uma escolha. Hoje você também tem uma escolha. Existem 2 caminhos, um que te leva à perdição, um que te leva à salvação. Caminho de vida e caminho de morte.
Céu ou inferno? Homem, mulher? Verdade, mentira? Falso, verdadeiro? Dois caminhos, duas escolhas. Escolha o caminho do bem e viverás. Existem bênçãos, mas também existe a maldição. Ou você é abençoado ou você é amaldiçoado, não tem meio termo. É importante a gente observar, irmãos, que essa lição está trazendo para nós algo muito profundo, algo muito maravilhoso, que Saul governa 40 anos, Davi 40 anos, Salomão 40 anos. 120 anos de um governo monárquico, de reis. E agora, no finalzinho, Deus se indigna e quebra o relacionamento com Salomão. Porque Deus, ele não dá a glória dele para outro. Ou você adora a Deus, ou você adora o diabo. Ou você adora a Deus, ou você adora Mamon. Ou você adora a Deus, ou você adora o Satanás. Ou é, ou não é. Não existe meio termo. Jesus fala, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Acabou. Caminhos, porque ele te dá direção. Verdade, porque ela prevalece. Vida, porque é uma vida eterna. Aleluias. Um ponto interessante que eu achei nessa lição, irmãos, que eu aprendi nessa lição, já estou praticamente encerrando, porque é um resumo, né, irmãos? Eu acredito que você foi para a escola bíblica dominical, que você estudou durante essa semana, e que a escola bíblica dominical é para nós aprendermos. E aí, quando chega no final da lição da escola dominical, eu trago o resumo de toda a lição. Só que esse trimestre, eu resolvi todo domingo estar fazendo, né, um acompanhamento. Então, nós trazendo a primeira lição, segunda, na manhã, domingo que vem, se Deus nos permitir, estaremos também trazendo a terceira. Mas o que eu aprendo nessa lição? Eu aprendi, irmãos, que Salomão, por mais sábio que ele não era perfeito. Ele não era perfeito. Significa, então, irmãos, que por tudo que você tem, por mais que você seja o homem melhor do mundo, você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Nós só vamos ser perfeito, santo, perfeito, separado, quando nós trocarmos essa capa, essa veste de corrupção e transformarmos em corpos incorruptíveis. Aleluias. Quando a trombeta tocar e nós formos arrebatados. Um outro ponto que eu aprendi nessa lição é que nenhum líder pode oprimir os seus liderados para se promover. Roboão, ele fez isso. Não, se o meu pai fez isso, eu vou fazer pior. E o que aconteceu? Quebrou a cara. Outro ponto que eu aprendi aqui, olha, que ninguém que lidera bem, se não liderar a si mesmo. Se você não se administra bem, como você vai? O orgulho, irmãos, tem sido a queda, a ruína de muitas pessoas. Roboão, ele era orgulhoso. Jeroboão, ele queria se endeusar, ele queria fazer o templo dele, ele queria, entre aspas, facilitar o povo, para o povo não descer até Jerusalém, mas ele queria facilitar de um modo errado. Ele queria facilitar colocando bezerros em pontos estratégicos, falando que aquele bezerro era Deus deles, que aquele bezerro tinha tirado eles do Egito. E aí olha que confusão, irmãos. Olha que confusão, não está diferente nos dias de hoje. Nós estamos vivendo aí pessoas que se dizem crentes, pessoas com a Bíblia debaixo do braço, falando bem assim que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo não é Deus, que Deus é fraco, que Deus não tem poder. Olha que confusão diabólica, mental. É o espírito de Jeroboão penetrando nos dias de hoje. Só Deus para ter misericórdia. E nós sabemos que Deus, Ele é todo poderoso. A palavra de Deus nos explica para onde que nós vamos, de onde nós viemos e para onde nós vai. Só que o que acontece? Muitas pessoas estão indo por autoajuda, muitas pessoas estão indo por espírito de Jeroboão que está penetrando aí nesse mundo. Outro ponto que eu aprendi aqui, irmãos, que o líder, ele precisa saber ouvir o clamor do povo. Porque é fácil você estar lá em cima e esquecer dos pequenos. Agora aqui, Jeroboão, ele vem clamar pelo povo menos favorecido. Só que Roboão, ele não soube ouvir. Saber ouvir, irmãos, não é para qualquer um, não.
Muitas das vezes queremos só falar. Queremos que o povo nos ouve, queremos que ser ouvido, mas não queremos ouvir. E quando você ouve, você está se capacitando, você está só engolindo, só segurando aquilo ali, só segurando. E no vacilo que a pessoa erra, aí você fala, vem cá, olha, tá errado, não foi por aí não, porque foi isso. A palavra sábia. Uma palavra que você fala, irmão, você quebra com uma pessoa que falou 24 horas mentira. Ou então quis debater com você porque você soube ouvir. Saber ouvir. A própria Bíblia diz, olha, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Engraçado, né? Todo mundo tem ouvido. Todo mundo tem ouvido. Mas nem todo mundo ouve. O que é ouvir, irmãos? É dar ouvido, dar atenção. Prestar atenção. Deus está falando e você está no celular. Deus está falando, você está desfolhando a Bíblia. Deus está falando, você está voando de mente. Dá ouvido, dá atenção. Eu aprendi muito nessa lição. Outro ponto que eu aprendi é que Deus não habita em divisão. Observa que Salomão ele governou 40 anos. Roboão governou 17 anos só. Terrível o governo de Roboão. Roboão ele casou 18 vezes. Teve 60 e poucos filhos, se eu não me engano. A família, só Deus para ter misericórdia, seguindo os mesmos padrão do seu pai. Roboão, ele continuou adorando outros deuses e virou uma bagunça. Depois que morre Roboão, aí começa a aparecer os outros reinos. Aqui eu deixei escrito, irmãos, para nós termos uma noção, a questão dos reinos. Jeroboão, depois de Jeroboão, 19 reis se estabeleceram. Como? Jeroboão I, que é o Jeroboão, depois veio Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Manaém, Pecaías, Peca e Oséias. Nenhum deles fizeram bem o que era bem aos olhos do Senhor. 19 reinos depois de Jeroboão. Todos eles faziam coisas tenebrosas. Pior. Morria um, vinha outro pior. Morria um, vinha outro mais macabro ainda. Adorando outros deuses. Com Judá, com Roboão, reino do sul, foi a mesma coisa. Foram 19 reinos. Só que você vai observar que com Roboão veio Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim, Zedequias. E uma mulher chamada Atalia, mulher terrível, que quando soube da morte de seu filho Acasias, ela matou todos os seus netos, menos um que escapou e foi salvo pela sua tia, e tomou o trono de uma maneira ilegítima. Depois de 7 anos, porém, foi desposta e assassinada. Está lá em 2 Reis, capítulo 11, de 1 a 20. Um dos momentos mais áureos do reino de Judá foi a grande reforma promovida pelo rei Ezequias, na qual o culto e o sacrifício a Deus foi restaurado. Infelizmente, apesar das profecias de advertência ao povo, a fim de que abandonasse a idolatria e se voltasse para Deus, Israel continuou vivendo de uma maneira leviana. Deus levantava um profeta. Morreu o profeta, o povo se descambava. Deus levantou Elias, Gideão. Deus levantou Débora. Deus levantou aquelas mulheres. Deus levantou uma gama de profetas, Sansão. Deus levantou várias pessoas nesse período. E o povo indo de mal a pior. Era só morrer o profeta, era só morrer o rei, que eles elegiam o outro pior. E teve rei aqui que governou 2 meses, outros governou 6 meses, outros governaram 17 anos, 20 anos. Foram 200 anos debaixo de uma opressão por causa de conselhos. Então nós temos que ter muito cuidado. Hoje você tem um conselho. Alguém pode chamar você, vamos para a igreja.
e você falar, vou nada, tô cansado. Mas alguém também pode chamar você, vamos fumar um baseado? Vamos tomar uma pinga? Vamos fazer uma aposta? Vamos fazer um jogo? E você fala, sabe que eu vou? Aí você vai. Aí você fala assim, a culpa foi de tal pessoa que me deu o conselho, a culpa foi de tal pessoa. Não, a culpa está em você que decidiu escolher o conselho errado. Nós não devemos nos esquivar das nossas responsabilidades. Conselhos temos, tanto para o bem quanto para o mal. A escolha é minha, a consequência é minha. Se alguém te convidar você hoje para ir para a igreja, aceite o convite. Vai para a igreja, ouve a palavra do Senhor. Guarda no seu coração. Guarda no seu coração. Deus, ele tem uma palavra para você. E o conselho que eu tenho para te dar para você hoje, não é porque eu estou ancião, não. Mas é um conselho de Deus. Procura uma igreja. Procura ouvir pessoas que têm estrutura. Procura ouvir pessoas que têm um histórico, têm uma família, têm uma igreja forte. Uma pessoa que tem conselhos bons para te dar. Paulo, ele fala isso. Para as mulheres, ele fala bem assim, olha, as mulheres idosas, as mulheres idosas que ensinem as mais novas a serem boa esposa, a serem boas mulheres de casa, a mulher para cuidar do marido. Aí como que você vai pegar conselho com a menina que não é casada, com a menina que não é solteiro, com a menina que não tem experiência, uma jovem que está começando agora? Você que é jovem, pega conselhos de pessoas com cabelo branco, pessoas já velhas, já idosas, pessoas que têm uma estrutura, que já passou por uma vivência, que tem experiência. Eu não vou dizer com isso que essa pessoa vai te dar conselho 100% bom, mas a probabilidade de você quebrar a cara é muito menor. Porque tem pessoas que já viveram. Eu queria hoje, irmãos, ter a cabeça que eu tenho e ter uma idade de 18 anos. Eu seria outra pessoa. Porque o tempo passa. Você vai passando por fases. Roboão, ele preferiu ouvir pessoas da fase dele, da idade dele. Por que ele não ouviu? Ele até ouviu o conselho dos mais velhos, mas ele não acatou. É importante, irmãos, nós ouvirmos e acatar. Não é ouvir por ouvir e dar as costas, não. Ah, já vem aquele velho chato. Já vem aquele pastor, já vem aquela pessoa chata para me dar conselho. Não, irmãos, é ouvir e obedecer. Você vê que ele ouviu o conselho dos mais velhos, porém ele seguiu os conselhos dos mais novos. Ah, mas para você participar aqui você tem que fazer uma marca, você tem que beber isso, você tem que fazer aquilo outro, você tem que fazer parte da galera, do grupo. Temos que ter cuidado com isso. Conselhos. Quem não ouve conselhos, ouve cuidado. Então nós temos que ter muito cuidado. Cuidado, olha, um exemplo. Danilo, não passa ali não, Danilo. Ali tem um grupo de pessoas que está roubando, está matando. Olha a influência, sai desse grupo, sai dessa rodinha, isso aí não é o seu lugar não. Aí o irmão Danilo vai lá e passa. Olha, Danilo ouviu um cuidado, quer dizer que é um conselho, cuidado. Estou te aconselhando, cuidado. Mas eu vou passar porque eu sou o cara. Então eu vou lá e passo, quebra a cara. Aí chega, coitado. Então, irmão, nós temos que ter isso. Percepção. A Bíblia ela nos deixa muito clara sobre o caminho da verdade e o caminho da mentira. Que nós venhamos pegar conselhos com Deus, conselhos cristãos, conselho verdadeiro. Vamos para a igreja. Vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos seguir o caminho do Senhor, sai dessa ideologia, sai dessa falsidade, sai dessa mentira, sai dessa morte, esse caminho vai te levar você à morte. Quantas pessoas, irmãos, têm falado isso? Muitas das vezes, irmão, tem pessoas que pagam para ver, mas aí é o que acontece. Quebra a cara. Essa lição vem falar muito com nossos corações sobre o reino dividido. Um reino que estava bem, Salomão, estava tranquilo, mas começou a misturar, fazer ecumenismo, adorando outros deuses. Deus, irmãos, não aceita isso não. Aí o que acontece? Deus se irrita, acaba com o reino dele. Agora joga na mão de Jeroboão, que era chefe de Salomão, um homem de confiança. Aquilo ali Salomão quer matar, mas Deus preserva ele em vida, leva ele lá para o Egito. Deus, irmãos, no controle da situação. Ainda que o governo está governando, mas é Deus que está controlando.
Parece que você não está percebendo, mas se você estudar essa lição em Primeiras Reis, estudar esse texto aí, você vai ver até o capítulo 14, você vai entender o agir de Deus, desde o tempo de Salomão até a divisão do reino. É muito lindo, é muito bonito. É muito bonito quando Deus mostra para Jeroboão, chama a atenção dele que ele estava prestando um culto errado, um lugar errado, com Deus errado. Deus usa um profeta e fala: altar! Altar! Conserta-te. Deus joga pesado com Jeroboão. E Deus prova a Jeroboão que era ele que estava falando. Ele fala assim: olha, vai ter 3 sinais, Jeroboão, para me mostrar para você que é eu que estou falando contigo. O altar se fende ao meio. A cinza vai ser derramada. E o seu braço secará. E quando o profeta acaba de falar, Jeroboão fica tão irritado com aquela situação que ele achava que estava fazendo as coisas certas, mas não estava. O que Jeroboão faz? Pega ele! Quando manda pegar o profeta, que ele estende a mão para pegar o profeta, a mão dele seca na hora. Seca na hora. O altar parte no meio. A cinza espalha por todo o chão. E aí ele acredita que era Deus que estava falando. Aí daqui a pouco ele volta lá pro profeta. Profeta, ora por mim, para minha mão ser restituída. Tem pessoas que só procuram a igreja. Tem pessoas que só procuram o pastor, só procuram o profeta para orar quando está passando por situação difícil. Ah, pastor, minha mão, meu pé, eu estou doente, eu estou com câncer, ora por mim, ora por mim. Olha só que situação, irmãos. É tão lindo a Bíblia, né? Você fazendo uma comparação com os dias de hoje. É tão lindo. É tão maravilhoso você ver o quanto que é atual a palavra do Senhor. Que nós venhamos, irmãos, seguir o conselho de Deus. Os conselhos do idoso, o conselho do pai, o conselho da mãe. Porque tem muitos filhos quebrando a cara porque não ouviram os conselhos do seu pai. Ah, papai já está ultrapassado. Mamãe já está ultrapassada. Que nada, isso a Bíblia fala, mas é do tempo passado. Isso foi no Velho Testamento e quer desfazer dos conselhos dos anciões. Só que Salomão ele fala, olha, não quebre os marcos antigos. Não quebre as raízes, as estruturas. Aleluias. Não quebre. Ah, mas meu pai está de cabelo branco, minha mãe, nossa, está caducando. Não, ouve. Ouve o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na face da terra. Que lição maravilhosa. Eu quero agradecer aos irmãos que ouviram, né? Tá aí o irmão Anderson Menezes, glórias a Deus, o irmão Wallace, presbítero Wallace, Deus abençoe o presbítero Wallace. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Genilson, que estive ali na Cidade de Pomar ministrando essa escola bíblica hoje. Foi uma bênção. Louvo a Deus por o Senhor ter me dado essa oportunidade de estar tanto nas igrejas ministrando a escola bíblica dominical, quanto nas lives, né? Todos os domingos eu quero compartilhar aqui com alguns irmãos. Se os irmãos quiserem compartilhar, quiser curtir, os irmãos podem ficar à vontade comentando, né? Tirar algumas dúvidas, mandar depois, né? A gente está aí para responder, para aprender também juntamente com os irmãos, amém? Quero mandar um abração aí pro meu primo também, que não perde, está assistindo, né? E que Deus continue abençoando a cada um deles, que a glória do Senhor venha ser sobre as nossas vidas, assim como caiu sobre aquele templo que os sacerdotes não conseguiriam ficar em pé. Que nós venhamos ser cheios também dessa unção, desse poder, dessa glória. Que na hora de nós ministrarmos a palavra, o Espírito Santo de Deus venha tomar o ambiente. E que pessoas que estiver doentes venham ser curadas. Pessoas que estiver fraca venham se fortalecer na graça e no conhecimento. E que nós que estudamos durante a semana, o Espírito Santo de Deus venha nos fazer lembrar. E que nós não venhamos estudar por estudar, que nós venhamos aplicar em nossos corações para não pecar contra o Senhor. Amém? Assim eu quero agradecer a todos e tenham um bom domingo e que o Senhor abençoe cada uma família em nome de Jesus. Amém.